Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 4 presos fugiram da penitenciária de segurança máxima na Grande BH. Só neste ano já houve uma fuga de 8 presos e mais 2 tentativas frustradas. E foi levado para essa penitenciária a Nelson Hungria, o vereador Wellington Magalhães, acusado de ser o chefe de esquema milionário de desvio de verbas da Câmara Municipal de BH. Ele estava foragido há 7 dias e esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Professores municipais e da rede particular em greve fazem manifestação no centro da capital. Homem baleado sequestra ônibus em BH e obriga motorista a levá-lo a um hospital. Secretaria Estadual do Meio Ambiente adota novas medidas para prevenir e combater queimadas. Há 5 dias do fim do prazo para entregar a declaração do imposto de renda, mais de 1.800.000 contribuintes ainda não encararam o leão aqui em Minas. Aeroporto Internacional de BH é o 2º melhor terminal do país, segundo pesquisa com passageiros. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Pelo menos 4 presos fugiram da penitenciária Nelson Hungria em Contagem na noite dessa terça-feira. É a 2ª fuga que acontece no presídio, considerado de segurança máxima somente neste ano. A fuga aconteceu na noite de ontem. De acordo com a Secretaria de Administração Prisional, 4 presos aproveitaram o horário de banho de sol e ficaram escondidos no telhado até a noite, quando utilizaram uma teresa, que é aquela corda feita com lençóis, para pular o muro. Um agente teria visto 3 deles já do lado de fora quando soou o alarme. Segundo a SEAP, os presos já foram identificados e foi aberto um procedimento interno para apurar o caso. Nós perguntamos à SEAP, à Secretaria de Estado da Administração Prisional, se a contagem de presos na Nelson Hungria é feita diariamente e em qual horário. Nós fomos informados que a contagem ocorre todo dia, porém, eles não souberam informar o horário. E foi levado para esta penitenciária, Nelson Hungria, o vereador Wellington Magalhães, do PSDC, o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que estava foragido há 7 dias e que se entregou na noite dessa terça-feira à polícia. Ele é suspeito de comandar um esquema milionário que teria desviado cerca de 30 milhões de reais do orçamento da Câmara Municipal por meio de fraudes em contratos de publicidade. 6 pessoas já haviam sido presas na quarta-feira da semana passada, incluindo a ex-esposa do vereador. Foi nesta delegacia do bairro Santo Antônio, região centro-sul da capital, que o vereador Wellington Magalhães e o assessor dele, Rodrigo Dutra Oliveira, se entregaram. Os dois chegaram por aqui por volta das 9h30 da noite dessa terça-feira. Wellington Magalhães e Rodrigo vieram acompanhados dos advogados, depois de uma semana foragidos. Estas imagens, feitas de um celular, mostram o vereador saindo da delegacia e seguindo para o Instituto Médico Legal antes de ser encaminhado para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Na tarde desta quarta-feira, o promotor do caso, Leonardo Barbabella, esteve na Câmara Municipal para comunicar oficialmente que o Wellington Magalhães estava preso. Enquanto a gente não receber notificação, nós estamos aguardando, estamos nas mãos do Judiciário. Assim que eu receber a notificação, eu terei 48 horas para convocar o suplente para assumir a vaga que está deixada pelo vereador Wellington Magalhães. No gabinete do vereador, encontramos os funcionários trabalhando normalmente. Continua o trabalho normal? Normal. Não alteração nenhuma. De acordo com o presidente da casa, os funcionários serão exonerados com a entrada do novo vereador. Apesar do esvaziamento do gabinete, este advogado criminalista conta que o Wellington Magalhães deverá continuar recebendo salário. Essa foi uma questão muito discutida nos nossos tribunais e hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o vereador afastado de suas funções, ainda que preso preventivamente, ele permanece recebendo os seus vencimentos e subsídios de maneira integral. Além do vereador, outras 7 pessoas foram presas, inclusive a esposa dele, que já foi liberada. Eles são suspeitos de fraudes em licitações e foram denunciados por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes contra a administração pública. Em nota, os advogados do vereador disseram que, apesar de discordar da prisão, o parlamentar se entregou espontaneamente. A nota diz ainda que a defesa vai discutir a real necessidade da prisão. O Wellington Magalhães está no 4º mandato como vereador.
Em 2010, ele já havia tido o mandato cassado por abuso de poder econômico. Foi o terceiro vereador mais votado, então com certeza ficará marcas sim, e mesmo que seja absolvido ao final dessa ação penal, caso seja proposta ação penal, haverá sem dúvida marcas deste período em sua vida. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, já está conosco para analisar essa notícia. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Orion, o suplente do vereador e ex-presidente Wellington Magalhães é o Dimas da Ambulância, do Partido Podemos. E a pergunta que eu tenho para você é, caso o Wellington Magalhães consiga um habeas corpus a qualquer momento e saia da cadeia, o suplente assumindo, ele deixa imediatamente o cargo? Com certeza, Inácio, como aconteceu já em 2016. O mandato não é dele, pertence ao Wellington Magalhães e ele só perderia esse mandato em duas situações. Primeiro, em sentença judicial condenatória, em segunda instância, e também, no segundo lugar, por uma decisão da Câmara por meio de cassação. O Conselho de Ética reuniria e avaliaria essa questão de decoro parlamentar do vereador. Aliás, um advogado já apresentou esse pedido de cassação do Wellington Magalhães. Então, ele, no questão do processo judicial, teria uma longa caminhada ainda até a segunda instância, quando ele perderia o mandato se houver uma condenação judicial em segunda instância. Quer dizer, esse pedido de cassação foi feito hoje por um advogado de BH. Ele foi protocolado, mas ele vai ser analisado. Não quer dizer que ele vai caminhar dentro da Câmara. A Corregedoria da Câmara vai examinar, havendo indícios de que ali há falta de decoro, ele pode ser processado e cassado e vai ser muito mais rápido do que o processo judicial. Tá certo. Daqui a pouco você volta para analisar outras notícias do dia também importantes, tá bom? Até já. A temporada de tempo seco se aproxima e, com isso, aumentam os riscos de queimadas. E neste ano, o governo de Minas intensificou o programa de prevenção e combate e cerca de 250 brigadistas estão sendo contratados para atuar nas áreas de maior risco. O treinamento desse pessoal já está em andamento. O reforço da equipe ainda contará com o aluguel de aeronaves e helicópteros. E ano passado foi um período triste para a natureza aqui em Minas. A vegetação queimada em parques e no entorno foi de quase 65 mil hectares, o que equivale a 2 vezes o tamanho de Belo Horizonte. E sabe qual é a causa de 99% das queimadas? A ação de pessoas inconsequentes. O contraste na vegetação da Serra do Rola Moça é resultado destas cenas. De agosto a outubro, a baixa umidade relativa do ar e o calor deixam um cenário propício para incêndios. Minas Gerais tem uma média anual de 900 focos. Por isso, um trabalho de prevenção já está sendo feito pelo Instituto Estadual de Florestas. Várias são as medidas preventivas. A gente pode fazer um acerto, que nada mais é que retirar a vegetação de um determinado local para impedir, por exemplo, o progresso do incêndio quando ele acontecer. Outras são medidas envolvendo, vou chamar aí das causas, né? Diversas ações são voltadas tanto para reduzir conflitos, né? Eventuais conflitos entre comunidades e unidades de conservação, quanto para orientar as pessoas. Então aí a gente está falando de blitz, né? Em que são abordados veículos, distribuídos materiais educativos, palestras, campanhas, né? Educativas envolvendo a comunidade, reuniões, cartazes, né, campanha de rádio. Então isso tudo é feito na intenção de evitar a ocorrência dos incêndios. Apesar da prevenção, o fogo aparece, seja acidental ou criminoso. O tenente do Corpo de Bombeiros lembra que o principal responsável por tragédias desse tipo é o próprio homem. Aproximadamente 99% dos incêndios são causados por ações humanas. A comunidade ela tem que ter ciência aí da importância da serra para ela, né? Aqui dentro da serra a gente tem mananciais que abastecem a região metropolitana inteira. Quando a gente olha a Serra do Rola Moça, com a vegetação desse jeito, toda verde, tem a impressão de que as áreas que são atingidas por incêndios se recuperam rápido. Mas na verdade a situação é bem diferente. Em algumas ocasiões, o meio ambiente demora até 10 anos para se recompor. Uma queimada ela gera grandes prejuízos, perda da flora, da fauna, prejuízos para os mananciais. Esta galera aí está passando por um curso de brigadista, profissional importante na prevenção e principalmente no combate a incêndios. Vão ser contratados, então eles passam a ser remunerados, mas Minas dispõe também de um número bastante significativo de brigadistas voluntários também. Hoje Minas tem um efetivo bom de brigadistas, sejam eles contratados, sejam eles voluntários, e pessoas que gradativamente se especializam mais. Já diz o ditado que é melhor prevenir do que remediar. Por isso, ainda em uma época teoricamente sem riscos, as dicas do tenente já devem ser seguidas. Fogueiras, pessoal soltar fogos, questões simples, né, no dia a dia, mas que próximo à região de mata ela deve ser evitado.
Um homem foi preso suspeito de sequestrar um ônibus em Belo Horizonte. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Silveira, que tem as informações desse caso que chama a atenção. Marcelo, sequestrar um ônibus em Belo Horizonte, capital, é um crime novo para mim. Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. E são informações como se fossem cenas de filme, viu? Esse rapaz, o Luiz Gustavo de Rezende, de 26 anos, entrou no ônibus com ferimentos no pescoço e no braço. Isso tudo porque, de acordo com a polícia, isso seriam disparos de arma de fogo por conta de uma briga que ele teria tido no bairro São Francisco, região da Pampulha. Agora, ele entrou nesse ônibus, o 4900, forçando o motorista a levá-lo até o hospital. E aí a polícia foi acionada, tentou parar o ônibus, o motorista não parou o ônibus por conta das ameaças desse Luiz Gustavo, que estava armado, chegou a fazer vários disparos, mas a polícia depois disso conseguiu parar o ônibus, prender o rapaz e aí sim encaminhá-lo ao hospital. Ele segue internado com escolta policial. Inácia. Tá certo, inusitado. Obrigada, viu, Marcelo? E depois do intervalo, a gente fala sobre a declaração do imposto de renda. Faltam 5 dias para o fim do prazo para o contribuinte ficar em dia com o leão. E quem não declarar nos próximos dias, paga multa por atraso. Depois que os professores das UMEIs entraram em greve, agora trabalhadores do ensino fundamental público também aderiram à paralisação das aulas. E além desse grupo, os professores da rede privada entraram em greve hoje. Os funcionários públicos se reuniram nesta tarde em assembleia em frente à prefeitura e decidiram manter a greve pelo menos até o dia 3 de maio. A categoria se reuniu com o prefeito da capital. Foram quase 2 horas de reunião na sede da prefeitura entre representantes do Sindirrede, prefeito Alexandre Calil e secretários. O entendimento foi de que um levantamento financeiro será feito pela prefeitura para avaliar a real possibilidade de atender às reivindicações da categoria. A educação infantil pública em Belo Horizonte atende a 130 mil alunos. Desses, 60 mil vão permanecer sem aulas pelo menos até o dia 3 de maio, quando haverá uma nova assembleia da categoria. Não adianta que nós não vamos quebrar a prefeitura, que nós temos números, que nós vamos apresentar números, tanto para a educação infantil como fundamental. Não há motivo para não estudar o reajuste dos professores com carinho, porque nós sabemos da importância da classe. Nós temos aí uma perda considerável, né, na nossa carreira. A educação infantil merece valorização profissional pela nossa profissão, né? Nós fazemos aí um serviço de excelência na cidade e precisamos de ser valorizadas à altura. Como professor municipal, tem uma carreira que tem uma condição melhor, né? Do lado de fora, professores e funcionários da rede municipal de ensino protestavam com faixas, cartazes e carro de som. Uma faixa da esquerda da Avenida Afonso Pena ficou liberada ao trânsito no sentido bairro. A categoria está em greve desde a última segunda-feira e reivindica equiparação da carreira com a dos professores do ensino fundamental. Contra-cheques foram expostos em um varal improvisado. Uma professora mostrou o salário de R$ 1.451 pela jornada de trabalho de 22 horas e meia semanais. Algumas mães também participaram da assembleia. Mariana veio com a filha. Eu apoio o movimento, a greve dos professores. Eu acho que o salário deles está defasado e precisa de equiparação salarial, sim. Militares e guardas municipais acompanharam o protesto. Em apoio ao movimento, trabalhadores do ensino fundamental paralisaram as atividades apenas hoje. Falta menos de uma semana para o fim da declaração do prazo da declaração do imposto de renda e tem muito contribuinte que ainda não está em dia com o leão. Em Minas, mais de 1.800.000 contribuintes ainda não estão quites. Todo ano é a mesma coisa. Este aposentado só conseguiu reunir todos os documentos para a declaração do imposto de renda, faltando poucos dias para o fim do prazo. Não tem dúvida que brasileiro tem essa mania de última hora, não sou só eu, né? Para apressar quem empurra para a última hora, neste escritório de contabilidade, os funcionários são orientados a ligar para os clientes, cobrando os documentos que faltam. Gostaria que o senhor encaminhasse para a gente, informe rendimento, os documentos do seu dependente que ainda não recebemos aqui. Mas até agora, apenas 20% dessa turma entregou a papelada. O jeito vai ser organizar um esquema especial para atender os atrasadinhos. Nós vamos ter de trabalhar à noite, sábado e domingo, nesse fim de semana, e fazer hora extra, trabalhando dia e noite, sem parar,
para a gente atender a demanda do pessoal que deixa para a última hora. Quem perder o prazo vai ter que pagar multa de, no mínimo, R$ 165. O contribuinte que está obrigado, mas não entrega a declaração, fica impedido de tirar passaporte, fazer financiamentos e participar de licitações para prestar serviços ou vender produtos para o governo. O último dia para prestar contas com a Receita é no dia 30, próxima segunda-feira. Precisa declarar quem teve rendimento anual acima de R$ 28.500. Ganhou mais de R$ 40 mil isentos do imposto, como indenização trabalhista ou resgate de contas inativas do FGTS. Lucrou com a venda de bens ou era dono de bens e imóveis acima de R$ 300 mil em 2017. Agora é preciso informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais. Filhos de casais separados devem constar de apenas uma declaração. Quem não conseguir juntar toda a documentação a tempo deve apresentar a declaração com o que está na mão e depois fazer uma nova, chamada de retificadora. Uma pessoa que tem um imposto devido de R$ 10 mil, com a falta de entrega de declaração, ela pode vir a pagar uma multa até de R$ 2 mil, muito dinheiro. A defesa do ex-governador Eduardo Azeredo vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a condenação do político a 20 anos e 1 mês de prisão. A defesa já entrou com um pedido de habeas corpus para tentar evitar que Eduardo Azeredo seja preso. Ontem, por 3-2, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas negaram o pedido de anulação da condenação do ex-governador pelos crimes de peculato, que é a apropriação indevida de bens, e por lavagem de dinheiro, no caso conhecido como mensalão tucano. A defesa ainda tem direito a mais um recurso na segunda instância, mas que não pode mudar o resultado da condenação. Após o julgamento da apelação, poderá ser expedido um mandado de prisão. O mensalão tucano teria desviado R$ 3,5 milhões de empresas públicas mineiras para a campanha de reeleição do então governador do PSDB em 1998. O nosso comentarista de política, Orion Teixeira, já está de volta conosco aqui no estúdio para analisar essa e outras notícias também importantes nessa área. Orion, para a gente retomar aqui, a denúncia contra o Eduardo Azeredo foi feita em 2009 e isso já se vão aí 9 anos, né? Alguns recursos já foram negados pela Justiça, tem um habeas corpus aí, um pedido em andamento. E a pergunta para você, em setembro ele completa 70 anos, o que poderia prescrever a pena. Na sua opinião, por todas as decisões tomadas até agora pelo TJ aqui em Minas, dá para prever o resultado das análises que vêm a seguir? Inácia, como você disse, ele pode recorrer ainda com mais um embargo ao Tribunal de Justiça e um pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. Pode ganhar tempo, mas a situação dele ficou bem definida aqui no Judiciário Mineiro, que ao contrário daquele de Curitiba e de Porto Alegre, respeita a Constituição, respeita que o réu recorra em liberdade. Mas a situação dele ficou bem definida e dificilmente ele sai dessa condição de prisão. É verdade que pode haver a prescrição, como você falou, mas isso vai só alterar o tamanho da pena, não evitar a prisão. Tá bom. Outro assunto que a gente vê agora com o nosso comentarista é sobre o senador Aécio Neves. Outras acusações foram feitas contra o também ex-governador de Minas. Novo depoimento do empresário Joesley Batista aponta o repasse de R$ 110 milhões ao senador durante a campanha à presidência da República, isso em 2014, em troca de apoio nos negócios do grupo JF. Em outro momento, Batista disse que pagou uma espécie de mesada de R$ 50 mil por mês ao senador entre 2015 e 2017. Já o acionista da Andrade Gutierrez, o Sérgio Andrade, ele afirmou há alguns dias que a empreiteira firmou um contrato de R$ 35 milhões com uma empresa de Alexandre Ascioli, amigo de Aécio Neves, para repassar recursos ao senador. Por meio de nota, o advogado de defesa do senador Aécio Neves, o Alberto Toron, disse que se trata de mais uma demonstração da má-fé e do desespero do delator Joesley Batista na tentativa de manutenção do seu extraordinário acordo de delação e que Aécio jamais fez qualquer pedido ao delator, da mesma forma que em toda a sua vida pública não consta nenhum ato em favor do grupo empresarial. Orion, para a gente dar andamento aí, todas essas denúncias novas, além das antigas, pode vir a atrapalhar aí a provável candidatura do Geraldo Alckmin, também colega de partido aí de Aécio Neves?
Com certeza, Inácio, a situação do senador Aécio Neves vai se agravando cada vez mais que essas denúncias saem dessa delação já feita. Parece que as mais graves são aquela da JBS, em que teve aquela gravação dele pedindo R$2 milhões, e também essa da Andrade Gutierrez. Então, são situações que incomodam muito os tucanos e vai respingar, com certeza, em seus candidatos a governador e a presidente. Por isso que Aécio Neves é uma avaliação pessoal, se vai ser ou não o candidato. Ele corre o risco até de ficar isolado numa campanha, caso insista nisso. Você já viu algum movimento dele nesse sentido? Tentar um novo mandato ao Senado ou, quem sabe, partir para deputado federal? Eu já ouvi consultas que ele já fez a aliados de não disputar o Senado, talvez de deputado federal, mas ainda não se convenceu da situação dele, talvez de um período sabático, de cuidar da própria defesa. O que não falta é coisa para acontecer até as eleições, né? Com certeza. Obrigada, até semana que vem, viu, Oriol? Boa noite. E você vai ver depois do intervalo, o Aeroporto Internacional de BH é o segundo melhor terminal do país, segundo os próprios passageiros. Estamos de volta com as notícias do dia e olha que condenação inusitada. Pai e mãe foram condenados a pagar uma indenização de R$200 mil para a filha adolescente que eles expulsaram de casa. Isso aconteceu na cidade de Três Corações, no sul de Minas. A moça foi adotada ainda bebê e o motivo da expulsão não foi divulgado. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o pedido de indenização foi acatado pela primeira vara civil de Três Corações, porque o juiz entendeu que houve uma grave violação dos direitos da garota e que a indenização é necessária para reparar danos morais. Os pais podem recorrer. 45 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma operação da PM de combate aos jogos de azar no centro de Belo Horizonte. As máquinas estavam distribuídas em 8 locais no hipercentro e todos foram interditados. De acordo com a polícia, 15 pessoas foram presas e uma réplica de arma foi apreendida. No início de março deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou um projeto de lei que pretendia ilegalizar os jogos de azar aqui no país. Mesmo assim, o projeto seguirá para o plenário do Senado. Por enquanto, a lei ainda proíbe esse tipo de jogo no país. 4 palavras descrevem bem o que as empresas precisam fazer para controlar a sua operação e melhorar os resultados: planejar, fazer, verificar e agir caso alguma correção seja necessária. Esse método e suas várias abordagens são o tema do novo livro do Instituto Áquila, escrito por 2 consultores, ele mineiro e ela paulista, e que acaba de ser lançado em São Paulo. O lançamento aconteceu na Livraria Cultura, em um shopping center na zona sul de São Paulo. No livro Formação de Gestores, os autores usam uma linguagem simples e direta para aplicar o método conhecido como PDCA, sigla para Planejamento, Execução, Verificação e Ação. Os autores Cláudia Bessa Juscelino e Raimundo Godoy, do Instituto Áquila, perceberam que os livros de formação de gestores possuíam linguagem técnica cansativa e longe da realidade prática. Eles consideram que a formação de bons gestores tem importância estratégica na retomada do crescimento econômico. O Brasil agora passou por uma transformação que a gente precisa se reinventar, né? E a gestão é fundamental para que essas empresas grandes continuem fortes, para que novas empresas surjam, para que cada vez mais o Brasil comece a pensar e trabalhar focado naquilo que vai fazer diferença para o país, né, se reerguer. Com a obra, eles querem oferecer uma ferramenta eficaz para a formação de gestores, tanto para o meio empresarial quanto para o público, que precisa de pessoas comprometidas com o país. É necessário fazer um lançamento de teses novas, né, para que crie uma motivação melhor para que as coisas comecem a andar de novo e o Brasil volte a crescer. Que volte a crescer rápido, né, gente? O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é o segundo melhor terminal do país, de acordo com uma pesquisa trimestral de satisfação de passageiros realizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A nota geral do aeroporto atingiu 4,62 em uma escala que vai de 0 a 5 e superou o melhor resultado da história desde que a pesquisa começou a ser divulgada há 5 anos. Nos últimos 3 anos, o aeroporto subiu 10 posições nesse ranking, passando de 12º para segundo lugar. Olha que evolução. A avaliação incluiu 20 aeroportos pelos quais passam diariamente 87% do total de passageiros da aviação regular, isso incluindo todo o país.
Bom, e agora eu reforço aquele convite para você nos acompanhar pelas redes sociais e também para você nos mandar notícias aí sobre o que está acontecendo perto de você. Faça denúncias pelo nosso Band Zap. Anote aí o número, é o 31 99 772 7663. E por isso nós vamos encerrando aqui com esta informação, agradecendo a sua audiência e vamos nos encontrar amanhã. Até lá.